recebo aqui o nosso grande Roberto Mota, que já está aí. Olha. Ó. Mota. Direto, como vinhetas. Se me permitir, já que a o gente Mota não tá aí. paga nada, mas a gente puxa muito o saco dos nossos Isso, e por falar em convidados puxar aqui. saco, ele tem o livro Jogando para Ganhar. O lançamento vai ser em Porto Alegre, na livraria Santos, às 19 horas, na próxima sexta, dia 1º de setembro. É isso, Mota? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Prazer estar aqui de volta. E eu gostei do cachorro da vinheta. Você gostou? Gostei. Os Podia caras... ser o Cocada, né? Não sei porque não botaram o Cocada. O Cocada gostaria de aparecer na vinheta do Pânico. Mas tudo bem. Tamo juntos. Muito bem. Meu querido Mota, você sabe que o Samidana está horrorizado com o que ele viu em Los Angeles. Eu estive também no final do ano passado, eu estive em São Francisco. São Francisco é a mesma coisa. Mas diz que até Toronto, no Canadá, tem também esse lugar onde os viciados ficam. É tipo uma Cracolândia. É tipo uma Mas além desse lugar, está espalhado na cidade toda. Isso, mas basicamente você vê as pessoas nesses lugares. Na França agora eles estão pedindo o recrudescimento das leis. Por quê? Porque a lei foi, maconha pode, tal, isso aqui, aumentou e agora a população ela está sentindo a burrada que fez. E nós estamos indo para esse caminho aqui, né? Estamos com uns 20 anos de atraso. Resultado mais do que previsível, né, Emílio? Eu tenho aqui, tá aqui na minha frente, eu não consigo mostrar, mas tem uma matéria do New York Times de 2019 que diz o seguinte: o mercado ilegal, ou seja, o tráfico de maconha na Califórnia, aumentou depois da legalização. Porque quando legalizou, muita gente que não consumia antes, agora é legal, eu vou consumir. Aí a demanda cresceu e o mercado legal, que é lógico, é regulado, tem cheio de burocracias, de licenças, o mercado legal não conseguiu atender. E aí o tráfico de drogas aumentou. Tem uma outra matéria aqui da revista The Atlantic, também de 2019. Olha que coisa óbvia, o que ela diz? O fim da proibição da maconha não acabou com os crimes relacionados com as drogas, que é um dos dois grandes argumentos pela legalização, que quando for legalizado vai acabar o tráfico, então os traficantes vão sumir, vão abrir empresas com CNPJ, os soldados do tráfico vão todos arrumar trabalho pela CLT, é tudo uma grande falácia. O que a gente sabe, o que aconteceu em todos os lugares do mundo, foi isso que o Sami viu em Los Angeles. Bom, aproveitando, então é legal falar do Zanin, tá na pauta aqui, Mota, que o Zanin votou contra, né, as drogas aí dessa lei. O que você achou desse voto dele, que dividiu muito, até quem é da esquerda criticou? Eu acho que muita gente fez uma avaliação apressada desse voto. O que você espera de um magistrado de uma Corte Suprema, que é uma Corte Constitucional? Que ele julgue os assuntos que chegam lá à luz da Constituição e considerando-se o papel do tribunal. Tá? Muita gente, por exemplo, tem a opinião, eu sou uma dessas, que esse não é um assunto para ser resolvido no tribunal. Isso deveria ser decidido pelo Congresso. Tem gente até que diz que isso deveria ser assunto de um plebiscito, de um referendo. Mas, enfim, eu acho que o voto do Zanin pode ser interpretado como um voto técnico. Ele analisou o que estava sendo discutido, olhou a lei, pensou no papel do tribunal e deu o voto dele. Eu acho que é prematuro fazer uma leitura e dizer que é conservador, para você ver o absurdo dos tempos em que nós estamos vivendo. É uma coisa que eu chamo, eu falei isso na sexta-feira no Pingos, quando você entra para o clube da esquerda, você recebe uma cestinha. E o que está dentro da cestinha, você não pode mudar. E dentro da cestinha tem liberação das drogas. Ora, então você só pode ser de esquerda se você for a favor da liberação das drogas, se você for a favor da liberação do aborto, se você for contra o porte de armas, se você for a favor da liberação dos criminosos. Então, mas é lógico que existem pessoas na esquerda que sabem que drogas fazem muito mal.
Porque drogas, o que é droga? É uma substância que tem duas características. A primeira é que ela traz um prazer enorme quando você consome. Você se sente no paraíso. Só que tem a segunda característica da droga. Ela causa dependência química. E aí tem gente que diz, não, mas maconha não faz isso. Inclusive tem até uma frase famosa, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas é fácil achar na internet, né? De uma pessoa que diz o seguinte, esse negócio de maconha, que maconha vicia é mentira, porque eu fumo maconha todos os anos, há 50 anos, e não sou viciado. Todos os dias, há 50 anos, e não sou viciado. Agora, eu conheço caso de 2 pessoas que ficaram dependentes e que tiveram as suas vidas estragadas por maconha. Não foi nem crack, nem LSD, nem heroína, nem nada. Então tem essas 2 características. Como é que alguém em sã consciência pode estimular, promover ou glamourizar uma coisa que causa dependência química? Mas isso é uma das grandes hipocrisias dos canhoteiros, né? Esse e o negócio de gostar de pobre. Falar que tem a vida de pobre, tudo, né? Todos na espuma do champanhe, falando dos pobres e não sei o quê, do racismo, né? Do racismo, sim. Todos metendo o dedo ali. Mas esse é um problema que também o Estado lá também sofre com isso, porque a partir do momento que você está tutelando essas pessoas, você precisa cuidar delas, não pode... É difícil essa conta, né, Mota? Emílio, não é simplesmente abandonar os caras, né? Eu pensei muito tempo sobre isso, refleti, li, e em relação a isso, eu penso de uma forma conservadora. O que quer dizer isso? Existem problemas que não têm solução. O problema do crime, por exemplo, não tem solução. Não existe nenhum país onde você vá e onde você não possa ser vítima de um crime. Tem países onde é mais fácil, tem países onde é mais difícil. É impossível você impedir uma pessoa que quer se drogar de encontrar droga em algum lugar, comprar e usar. Isso é diferente de você estimular. Então, essa história da esquerda de dizer que a solução para o problema das drogas é a regulamentação. A discussão tem que acabar aí, porque não existe solução para o problema das drogas. É daí que vem aquela outra história, aquela falácia também da guerra perdida. Não, precisamos liberar, porque a guerra contra as drogas é uma guerra perdida. É a mesma coisa que dizer que a guerra contra a sujeira é uma guerra perdida. Então não adianta mais tomar banho. E a guerra contra os homicídios? Quantos homicídios acontecem? A polícia prende, os bandidos vão para a cadeia, mais gente continua cometendo homicídios. Tem problemas que não tem solução. A gente tem que encontrar a melhor forma de lidar com eles, que, para mim, no caso das drogas, o caminho é claro. É educação para explicar para as crianças e adolescentes quais são as consequências do uso de drogas e repressão para quem trafica. E aí eu queria fazer uma proposta, Emílio. Sim. Tem muita gente de esquerda que vem com esse papinho de dizer, olha, a gente precisa proteger o usuário, prender não adianta. Eles não falam isso? Para cuidar do usuário é melhor descriminalizar. O problema não é o traficante, o problema é o usuário. Então eu faço aqui uma proposta. Olha aí, o Pânico lançando uma proposta de política pública. Vamos ver se os esquerdistas estão falando sério. Eu faço a seguinte proposta. Libera para o usuário. Qualquer um pode consumir qualquer droga quando quiser, sem limite, sem nada. Com uma condição. Tráfico tem que ter as penas triplicadas. Se você for consumidor, tudo bem. Nada vai acontecer a você. Você vai para um cursinho, vai receber uma terapia, mas se você estiver traficando, você fica no mínimo 20 anos na prisão, sem direito a nenhum benefício e sem progressão de regime. Eu acho que os esquerdistas topam isso, não topam? Muito bem. A preocupação deles não é o usuário? Tá feita a proposta aí. Deixa eu fazer o break do Reginaldo, senão ele fica muito bravo. E a gente continua o papo aqui nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho. Obrigado você da Rede Jovem Pan de Rádio.
Naldo. Muito bem. Você tem mais perguntas? Tenho. Ô, Mota, sobre essa questão da descriminalização, até parece que o traficante... O Mota tem o livro é bom, desculpa te interromper. Tá aqui, ó. Só para mostrar o livro, que engloba também esse assunto, o livro do Mota, que é... Aqui, ó. Aí, Jogando pra aí, ganhar. Aqui, esse livro é muito vou bom. mostrar para vocês. Tem um capítulo onde eu analiso todos esses mitos. Olha aqui o título do capítulo. Tapa na Pantera. Clássico. Todas essas questões estão analisadas aqui. Eu dou exemplos, dou números. Falo, por exemplo, na Suécia, a maconha é proibida. O uso de maconha é crime, punido com pena de prisão. Na Suécia. Mas por quê? Aí você vai ler lá, tem um documento da política oficial que diz o seguinte: é para proteger o usuário, é para evitar que as pessoas caiam no vício. Mas vai lá, diga lá, qual é a pergunta? Não, sobre essa questão da descriminalização, até parece que o traficante ele vai pagar o imposto, né, da droga quando foi legalizado, porque justamente é algo muito lucrativo, porque você não tem absolutamente nada ali para pagar imposto. E também seria anistiado, Mota, a partir do momento que fosse descriminalizado a droga, quem foi preso traficando anteriormente seria anistiado? Estaria livre de qualquer punição pelo Estado? Se você acaba com o crime de tráfico, todo mundo que está preso por tráfico tem que ser solto, porque uma mudança na lei penal, ela retroage para beneficiar os réus que foram condenados por aquela lei. Então, isso é se o tráfico for descriminalizado. Essa história de descriminalizar o porte, ninguém sabe qual vai ser o resultado disso. Isso é um grande experimento social que está sendo feito às custas do futuro dos nossos filhos, às custas da nossa polícia. Vocês já imaginaram como é que vai ser a rotina da polícia agora? Pois é. Como é que a polícia vai lidar no dia a dia com essa situação? Porque é aquela história, né? A princípio, parece ser uma coisa que funciona. É aquilo que você estava falando, não, eles vão pagar imposto. Porque tem essas lojas, por exemplo, você vai lá onde o Sami foi, é tudo loja meio Apple, né? Sim. Mas é uma parcela muito pequena, porque é muito caro. Essa maconha aí que eles falam, que é a maconha dos ricos e famosos. A maconha limpa. Que eles fazem lá no Colorado, tem as fazendas de maconha, que é a maconha... Do Justin Bieber. Do Justin Bieber. A maconha boa, maconha pra sommelier. Isso, sommelier. Você fala, nossa... Você convida o... Você harmoniza com a larica. Você fala, você harmoniza com vinho e não sei o quê. É uma maconha caríssima. O problema é a biqueira. Opa. É o cara que tá lá, é a mãe do cara que mora no aviãozinho. É um aviãozinho. Ou você acha que os caras vão parar? Mas lógico que não. Emílio, isso aconteceu no Canadá. Tem uma reportagem aqui, eu vou achar aqui uma hora dessas, em que fizeram uma pesquisa. E no Canadá descobriram que tem muito traficante de maconha que não quer se legalizar. O cara disse, eu vou ter que pagar a licença, eu vou ter que tirar o alvará, eu vou ter que ter lá todos os controles de qualidade, eu quero continuar vendendo do jeito que eu estou vendendo. Isso é uma coisa tão óbvia, gente. A gente mora num país que mais de 50% do cigarro vendido é contrabando. Vocês sabiam que no Brasil existe um mercado gigantesco de remédio falsificado? Vocês sabiam que no Brasil se fura oleoduto para roubar gasolina, encher caminhão-tanque e depois sair vendendo em posto de gasolina? Aí as pessoas acreditam numa fantasia como essa, que é a legalização das drogas. E aí no Rio, hein, esse arrastão. O arrastão que teve aí no Alok. Você tava lá, né? Você tava doidão lá, né? Que isso? Pulando. Você tava lá, ó. De peruca, ele tava de peruca. Tava fumando. O que você achou? É uma loucura, né? Uma loucura foi aquilo lá, né? Prenderam 500, pô. É uma coisa mais do que previsível, né? Assim, eu não consigo acreditar que ainda tem gente que acha uma boa ideia fazer um mega show gratuito na praia de Copacabana. Ali tem um histórico enorme de eventos que terminam em crime, baderna, depredação. É um bairro com alta densidade populacional, grande população de idosos. Você faz um show como esse, paralisa o bairro. Você imagina você ter uma pessoa idosa em casa, precisar ir numa emergência médica, você não consegue sair de casa, porque as ruas estão todas paradas. E uma tremenda injustiça com a polícia, porque recebe uma missão impossível. Isso que aconteceu era mais do que previsível, não precisava ser nenhum cientista
o especialista em nada para saber que o resultado... E olha, aconteceu só o que aconteceu porque estava chovendo e fazendo muito frio. Se tivesse num dia quente, como estava 2 semanas atrás, eu não quero nem imaginar o que teria acontecido ali. Que loucura, né? O Rio de Janeiro é um lugar tão bacana, né, Mota? Como é que chega a essa situação, né? Você não pode fazer um negócio aberto que... né? Assustador. Mas isso é o quê? Incompetência da polícia? É o que isso aí? A raiz, Emílio, a gente sempre volta a isso, é impunidade. Aqui no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil inteiro, né? A gente tem 2 leis, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a lei do SINASE, do Sistema Nacional Socioeducativo. O que acontece é que, para quem comete um crime e tem menos de 18 anos, a impunidade é quase total. Você não pode nem chamar de criminoso. Você tem que dizer que é um adolescente em conflito com a lei. Para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, esses dados são de 2018. Um adolescente em conflito com a lei que mata alguém ficava, em média, 8 meses internado. Depois voltava para a rua. Então, o custo de roubar, de agredir, é baixíssimo. Não faz muito tempo, uma senhora de mais de 70 anos morreu aqui em Copacabana, porque um garoto desse foi... Você vendo que eu estou usando garoto para não dizer bandido e depois criar problema aqui para todo mundo. Mas foram roubar o cordão dela, um cordão sem maior valor, empurraram ela, ela bateu com a cabeça e morreu. Isso é ocorrência diária. Então, a responsabilidade por isso está com aqueles engenheiros sociais que toda hora estão alterando a nossa lei e a aplicação da justiça para reduzir as penas, para criar essa mentalidade de que o bandido é um pobre coitado que não sabe o que está fazendo. Sabe sim, crime é questão de escolha. Crime não é questão de escola. Isso aí. Tá certo. Muito bem. É isso mesmo. Com tanta notícia aqui, na pauta, meu querido Mota, você tem uma afirmativa. Por que eu sou otimista sobre o Brasil? Por quê? Eu fiz até um Twitter falando isso. Sabe por quê? Porque eu fui fiscal do Sarney. Eu vi inflação de 70% ao mês. Eu fiz conta em URV, que eu aposto que a maioria de vocês nunca ouviu falar. Unidade real de medida. De valor. De valor. Sabendo legal. Eu paguei $3 mil para a minha primeira linha de telefone fixo e esperei 2 anos pela instalação. Vocês sabem o que mais eu fiz? Eu dirigi um carro a álcool de primeira geração. Você sabe como é que funcionava? Tinha um reservatóriozinho de gasolina e você lhe dava a partida no carro e tinha que deixar ele funcionando 15 minutos antes de poder sair com ele. Eu fui ao comício das Diretas Já, na Candelária, em 1984. Eu ouvi pelo rádio do meu Chevette a notícia da morte de Tancredo Neves, em 1985. E, por último, para coroar as minhas experiências, eu assisti ao debate final da eleição de 1989. Então, eu tenho razão para ser otimista. Tá vendo? Coisa ruim que você viveu. Mas essa história... O Emílio vê o grito da independência, Sim, também é otimista. Mas tem um detalhe muito importante aí, que é o seguinte, que sempre foi falado que o Brasil é o país do futuro. É isso aí. Sempre, e a gente sempre acreditou isso, né? De volta tudo vai melhorar, futuro, não sei o quê. Mas o Brasil agora, chegamos numa coisa muito... Agora uma sinuca. Sim. Porque é o seguinte, o Brasil, ele tá velho e pobre. E não tem coisa pior na vida do que você ser velho e pobre. E burro também, porque a educação... Mas velho e pobre é triste, porque quem vai cuidar do... Como é que você vai comprar seu Exatamente. Então esse é um problema muito sério que o Brasil, que a população está envelhecendo, parece que daqui 10 anos, população ativa vai ser 50 a mais. Exatamente. Sabe o que é isso? É a veiarada, hein, careca? É nóis. Não é? Mas isso, Emílio, esse processo de envelhecimento é um processo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Até na China, o crescimento populacional está sendo reduzido. E eu acho que as vantagens que nós temos aqui em relação ao resto do mundo são muito grandes. Qualquer um que já pegou um avião, viajou por esse Brasil, vê a quantidade de espaço vazio que a gente ainda tem, os fatores naturais que a gente tem em terra,
luz solar, água em abundância e muita gente competente. Eu estava conversando sobre isso no final de semana, sobre a quantidade de brasileiros que eu conheço que vão para os Estados Unidos e prosperam, saem do Brasil, chegam lá fora, chegam num lugar onde o Estado não suga você, onde você não tem uma legislação que te impede de fazer tudo, o brasileiro prospera. Então a nossa matéria-prima é boa. Eu constatei isso. Eu não conheci, morei 5 anos nos Estados Unidos, não conheci nenhum brasileiro que tivesse saído daqui e ido para lá que não conseguisse pelo menos uma vida boa, confortável de classe média. Vida digna, né? Vida digna. Vida digna, que é o que eu sou otimista mesmo. Que a maioria da população aqui não tem, né? Nada. Não tem. É isso? É isso aí. É isso, Mota? Quando você vem pra cá fazer um ao vivo? Fazer um ao vivo aqui com a gente. Eu vou combinar com a produção, vai ser uma honra. Como é que tá o esquema na empresa? Aí pro Rio de Janeiro, que eu tô voltando hoje, eu não sei. Você tem alguma compliance? Olha, eu vou dizer, eu não tenho nenhuma queixa da Jovem Pan. Eu nunca fui tão bem recebido em um lugar como eu fui na Jovem Pan. Ter a chance de trabalhar com pessoas como você e inúmeros outros, a generosidade das pessoas, o profissionalismo do pessoal da técnica, tem uma paciência tremenda. E nesse momento da história, Emílio, em que a responsabilidade, só a gente sabe, né? A responsabilidade que a gente tem, porque cada coisa que a gente fala aqui ecoa aí em milhões de ouvidos, de corações, de mentes pelo Brasil afora. Então eu sou muito grato a essa oportunidade. Estou sempre muito feliz, e especialmente quando me chamam aqui para o Pânico, que é um programa maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês. Imagina, obrigado você, Mota, que faz isso graciosamente. Graciosamente. Ô, Mota, mais uma vez, eu queria que você mostrasse o livro, porque esse livro do Mota, ele explica muito bem as mentiras que a gente ouve na imprensa. Sim. E pesquisa, que não tem pesquisa. A construção da maldade. Esse livro tá o quê? Segunda edição? Ainda está na primeira edição. Primeira edição. Mas eu tenho um editor maravilhoso, que é o Pedro Almeida, da Aves Rara. O livro vendeu muito, foi o meu livro que mais vendeu. E quem quiser comprar, quem não puder ir no lançamento, quiser comprar online, eu tenho uma livraria online chamada livrariadorobertomota.com.br. E eu estou dando um desconto especial para quem for policial, para quem trabalhar com segurança, usa o código segurança, sem o cedilha, Seguranca 50, para todos os policiais, em agradecimento ao serviço de gente que coloca a sua vida todo dia em risco para proteger a nossa. Boa. É isso aí, bacana, certo. Mota, bacana. Justo. Então é o seguinte, tem os Inocentes do Leblon, que é a história do Partido Novo. O Mota é um dos fundadores. Exatamente. Quem afundou o Novo? O Sami é 40. Sapatênis era embaixo da mesa. Siqueirinha na cueca. Siqueirinha na cueca. Patinete laranja. Brodagem com Siqueirinha. Isso aqui eu vou te falar. Quem afundou o Novo? Chapolin. Temos aqui o Gilson hoje, é do Novo. O Novo, na minha opinião, Emílio, ele perdeu o rumo. Perdeu o rumo por uma série de fatores, mas eu acho que o fator principal foi a arrogância de algumas pessoas que, por causa da sua condição social, achavam que eram ungidos, sabiam mais do que os outros e não se deram ao trabalho de fazer o dever de casa. Essa é uma coisa que eu aprendi e que eu explico no meu livro, O Jogando para Ganhar, que agora está saindo em segunda edição, que é o lançamento que eu vou fazer em Porto Alegre. Política é coisa para profissional. Não basta só boa intenção. Quem entra para a política apenas com boa intenção vai ser mastigado e cuspido fora. As pessoas têm que entender como é que funciona a política, tem que se preparar para isso, tem que saber se comunicar, tem que entender quais são os problemas que afligem as pessoas. Tá? E vem daí o meu interesse por segurança pública, né? Porque eu logo percebi, a gente vive uma tragédia aqui no Brasil que não tem fim. Então, mas eu acho que o Novo tem salvação, o Novo tem excelentes quadros e tem um espaço enorme agora
em que a direita brasileira está passando por um processo de depuração, eu acho que a gente pode dizer assim, né? A gente está vendo quem tem realmente convicção e quem entrou nesse barco só para poder passear de graça. É verdade. E também tem uma coisa, né? Os políticos tal tem que ter bom senso agora, porque a população ela tá aprendendo. Ela tá avaliando. Tá ligada. Ela tá ligada. A turma Exato. tá muito ligada ali, ó. Boa. Vendo aqui. Então tem que ficar muito ligado. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Gilson Marques. Mota, obrigado, Mota. Porto Alegre, sexta-feira em Porto Alegre. Sexta-feira, 19 horas. Espero todo mundo lá. Vai ser na... Peraí, deixa eu pegar o nome aqui do local. É na Livraria Santos, na Galeria Casa Prado. E quem não puder, vai na minha livraria online e compra o livro lá. Boa. Obrigado, Mota. Um abração pra você. Tá aí o nosso querido Mota, diretamente do Rio de Janeiro, dando um show de informação pra vocês. É isso? É isso Eu mesmo. gosto do Mota. Sim, Um careca muito... Um dos carecas mais queridos do Brasil. Careca gente boa. Vários carecas queridos.